Ora, muito boa tarde a todos, muito bem-vindos. Vou fazer com alguns cinemas, pedindo que se liguem os telemóveis para que vamos não interferir nas palestras. A minha participação é muito breve. Eu falo em nome da Casa de Macau. E a Casa de Macau tem imenso orgulho em acolher, apoiar e colaborar nesta homenagem àquilo que é um escritor poeta de Macau. O chamado poeta saudade, o poeta popular, mas eu diria que acima destes nomes é um poeta de Macau. Daí a razão de ser estarmos aqui hoje, conjuntamente com a Fundação Casa de Macau, uma iniciativa do Instituto Internacional de Macau, que vai depois ter a palavra para fazer um enquadramento mais denso desta nossa homenagem. E esta homenagem é ao JJ Monteiro, como ele é conhecido, José Junto Monteiro, mas que ficou com este diminutivo de JJ, na qual o filho também é o JJ Júnior, vai passando na herança. Levanta, a mim pessoalmente, eu não conheço a obra do JJ. Conheço coisas esporádicas, estou a ouvir falar e leio de algumas citações. Eu diria que o JJ Monteiro, independentemente da sua qualidade literária, que eu quase o situaria entre a virginice do Bocage e a popularidade do Alejo, eu diria que estaria um pouco nesta dualidade de dois grandes poetas que são conhecidos. Eu diria que o JJ Monteiro também já deveria ser precisamente consegue esta combinação de ser um poeta popular. Para além disso, a questão de ser popular tem esta questão que para mim também é muito interessante. Porque estes poetas populares, para além da sua qualidade literária, têm uma coisa que ninguém lhes pode negar. É o dom. A capacidade de ser aquilo que tem na alma e que de repente despertou em JJ Monteiro por presidir a Macau. Então, ou seja, Macau é a chama que dá luz à alma de JJ Monteiro para que tudo aquilo que ele tinha lá dentro viesse para fora em forma de verso e, em alguns casos, em forma de prosa também. A grande história de Macau é contada em verso, que é o clássico do nosso JJ Monteiro, é a prova disso. E essa qualidade que ele tem é porque ele tinha o dom de escrever e tinha que o largar. Se ele não fosse a Macau, provavelmente teria passado sem a capacidade de o devolver às pessoas. Portanto, esta homenagem, obviamente, é uma referência. Esperemos que cada vez mais se fale do JJ Monteiro, como poeta popular, como poeta português e como poeta de Macau. O que levanta aqui uma questão que eu tenho tido, portanto, algumas reflexões, é se temos ou não temos uma literatura portuguesa. É um debate que tem havido com várias pessoas. Há uma especificidade de uma literatura macaense ou não há, independentemente de quem o escreva, seja português, seja macaense ou seja chinês. E esta questão é um debate académico e acho que a obra de JJ Monteiro vai ser fundamental também para criar aqui alguns alicerces para que esta questão seja cada vez mais debatida. Eu sou favorável a que haja uma literatura macaense. Confesso que, do ponto de vista académico, era bom referenciar uma literatura macaense ou uma literatura de Macau. Há várias opiniões e eu gostava de deixar aqui salvaguardado que
esta obra de JJ Monteiro é mais uma peça para que na literatura macaense, na literatura de Macau, temos ali mais uma escritora que eu vou citar, a Carolina Jesus, também tem sua obra poética, né? E que a pouco e pouco vamos tomando, né, um conjunto de obras que dão referência a Macau e aos macaenses. E acho que nesse aspecto, né, a homenagem a JJ Monteiro é mais que devida e esperemos que cada vez seja mais conhecida, portanto, na população portuguesa e, obviamente, em Macau também. E então passaria agora a palavra ali ao Presidente da Fundação Casa de Macau para também dizer algumas palavras em nome da Fundação. Obrigado. Boa tarde a todos. Estou em nome da Fundação Casa de Macau, saudar-vos, saudar os presidentes, o Dr. Robert Gelson, o JJ e o Teca. E não vou alugar muito, é só para dizer que, ao fim de muitos anos, apesar de estar escrito pelo Instituto Nacional de Macau, é o primeiro evento que nós organizamos em conjunto, a Fundação Casa de Macau e a Casa de Macau. Espero que este tipo de evento vai acontecer muito mais vezes, esta organização conjunta de atividades perdure e continue, no bom sentido e com tanta participação. Não vou levar, a doutora já vai falar do Dr. Monteiro, como podia estar aqui no museu de longa data, e que vai homenagear e vai evocar um poeta que talvez não conhecemos tão bem, mas que é importante conhecer. Muito boa tarde. Boa tarde. Falava o seguinte, quem é o orador hoje é o nosso amigo Jota, José Joaquim Monteiro Júnior, filho mais novo do poeta, que hoje vamos nos homenagear através da apresentação do último livro dele. Nós, muitos que estão aqui, sempre, JJ Monteiro, ainda quando éramos crianças, estávamos no liceu, JJ Monteiro, uma figura incontornável do nosso liceu, e lembro-me que quando algum de nós fazia anos, quando havia algum acontecimento especial na cidade, ou alguma coisa importante em Portugal, um acontecimento local de maior significado, lá está o JJ Monteiro a falar connosco, e no instante, uma quadra dedicada a um aluno, a um professor, a um colega dele, funcionário do liceu, ou a um acontecimento relevante da história de Macau, do dia a dia da vida de Macau. Foi assim que conhecemos o Dr. J. Monteiro. Passámos a ter por ele uma imensa admiração. Quando digo imensa admiração, não é exagero, porque ele foi mesmo assim. Não há ninguém que tenha conhecido, não tenha sentido nele uma capacidade impressionante de comunicação. Não conseguia estar muito bem com toda a gente, sempre com uma enorme vontade. E era para nós, de algum modo também, um apoio no liceu. Mais novos para entrar, precisávamos sentir algum apoio de alguém, apoiado pelos colegas mais velhos, que nem sempre os tratavam bem, mas, portanto, às vezes, quando precisávamos do apoio do funcionário, quem era esse funcionário? Era, em primeiro lugar, o Dr. J. Monteiro. Era ele que estava a ser disponível. E depois, teve o filho mais velho dele, Américo Monteiro, foi meu colega durante muitos anos. Criámos uma relação de amizade e passei a respeitar a casa da família, porque eu saudade muito especialmente, manifestar a satisfação por ver aqui tantos Monteiros, reunidos aqui nesta casa hoje, e dizer que criámos uma relação de grande amizade com a família. A minha família, a família Monteiro, criámos entre nós laços de alguma fraternidade sólida que permaneceu ao longo dos anos até ao fim de hoje. Estamos chegando aos 80, vamos já chegar. Portanto, é bom sempre referir que as amizades que se fazem nos anos de juventude e, sobretudo, naqueles anos em que andamos de calções, podem ficar para a vida toda, estão a cultivar esta amizade e não nos esquecemos daquilo que os nossos colegas, os nossos amigos, os nossos vizinhos. Também fomos, portanto, morava de Alpé, na Rua Central, no Casarão, ali muito perto da igreja de São Lourenço, vivia a família de JJ Monteiro. Portanto, conheci-os a todos bastante bem, uns mais velhos, outros mais novos que eu,
E ao longo de tantas décadas pudemos continuar a manter uma relação bem amizade, organizando alguns convívios, almoçando de vez em quando, jantando, conversando, tomando um café, ou conversando em torno dos livros. Os livros foram saindo. Portanto, J.J. Monteiro escreveu. Era uma pessoa extraordinária. Eu podia ler aqui uma quantidade de coisas sobre J.J. Monteiro, citando, sobretudo, duas pessoas, não eram quaisquer pessoas, duas pessoas com grande categoria intelectual, dedicaram a J.J. Monteiro palavras de grande respeito e de grande consideração. Uma dessas pessoas foi o professor Abreu Freire, professor em Portugal e no Brasil, e foi ele, durante tanto tempo, tinha feito, lançou o nome J.J. Monteiro em sessões da Academia Brasileira, também em Portugal, em universidades. A partir daí, o nome de J.J. Monteiro ficou projetado para além daquilo que era o âmbito familiar e o âmbito dos amigos, dos admiradores, que não conseguiam granjear ao longo da vida. Foi assim. Outro foi, de citar vários, mas outro gostava de citar, é o professor que nós homenageámos há dias, no Científico Cultural de Macau, o professor António Aresta, António Aragão Aresta, que eu tenho, trago um livro, que depois vou oferecer aqui ao Jota, chamado Olhar Macau dos Livros, várias pessoas que também colaboraram nesta edição. O Centro Científico Cultural de Macau tem um trabalho meu chamado Macau Vista de Direito de J.J. Monteiro, que pediram a 20 personalidades para escolherem um livro que pudesse, de algum modo, ser considerado representativo de Macau. Claro que eu podia ter ido ao Manuel Teixeira, podia ter ido ao Teixeira de Artis, podia ter ido ao Henrique Fernandes Dantes e tantos outros, os nomes todos conhecem. Mas optei por um homem mais simples, neste contexto, um homem mais simples entre eles todos, que é o J.J. Monteiro, foi autor de um livro absolutamente notável, que está aqui na sua nova edição, publicada pelo Instituto de Estado de Macau. Vou depois deixar aqui, entregue ao Carlos Monteiro, a quem estiver interessado, ler aqui uma história de Macau, uma história da vida deles, escrita em verso, completamente em verso, do início ao fim, uma obra verdadeiramente notável. Achei que esta obra, entre tantas que são representativas de Macau, podia, na minha perspectiva, ser uma obra realmente representativa de Macau. Era um homem do dia a dia, um homem que passeava ao lado de nós, não teve uma grande educação formal, pelo contrário, ele chegou a Macau. Chegou a Macau sem ter a quarta classe. Ele é um soldado prometeiro, serviu o exército na Madeira e depois foi parar a Macau. E em Macau é que tirou a quarta classe, não estou em erro, naquelas chamadas escolas regimentais, e ali teve a sua primeira habilitação formal com algum significado. A quarta classe não é igual a aprendiz que fez na escola primária. E foi aí que ele ganhou coragem para ir mais longe. Era um homem notável. E um autodidata. Portanto, o que ele aprendeu na vida foi na universidade da vida. Aprendeu do dia a dia, ele escolheu o livro para ler, aprendeu imenso sobre literatura e cultura chinesa, e conheceu a história de Macau lendo sempre mais. E ganha coragem e escreve. Conta a história dele, a história de um soldado. Muitos livros dele são mesmo o primeiro, a história de um soldado. E depois, por aí fora, foram aparecendo outros livros. Este, até na dimensão, mas livro não vale para dimensão, vale para o conteúdo e para a qualidade. Este é um livro verdadeiramente notável. Eu só tenho este exemplar em Lisboa, mas quando ia sair de casa, já vinha com a minha mulher, mas Lisboa, estávamos à porta, quando ouvimos sair e foi à minha estante, tirar o livro da estante, porque acho que estará melhor aqui. Porque eu já o li várias vezes, até quando escrevi este trabalho sobre o livro, tive que o ler várias vezes para poder escrever bem sobre o livro. Mas ele estará melhor aqui. Quem quiser ler o livro, vale a pena. O conselho a fazê-lo, a gente agora não lê. Vai à internet, mas lê pouco, mas ler é fundamental e os livros continuam a ser a nossa memória. Portanto, eu vou deixar o livro aqui, que está entregue ao Carlos Viteira, porque quem estiver interessado pode ir aqui numa tarde, contactar ali a nossa querida Maria, dizer, olha, gostava de ler o livro, nem que seja um pedaço do livro. Muito bem, o livro ficará aqui disponível para depois poderem ler. Uma última palavra só, é sobre o orador. Então, para falar de J.J. Monteiro, podia estar aqui 2 horas. O orador não sou eu, o orador é o seu filho mais novo,
que é uma personalidade que foi marcante no Serviço de Saúde de Macau. Ele é médico. Como todos sabemos, há muitos médicos, muitos médicos que são grandes escritores. Ele escreve muito bem. Vão ver, quando ele lê o texto, vão ver que ele escreve muito bem, mas nunca quis ser escritor. Mas, em relação ao pai, tem sido uma figura notável. Ele tem estado, ao longo dos anos, empenhadamente nesta cruzada de mudar o pai, de enaltecer a obra do pai, e tem estado sempre na primeira linha deste trabalho. Eu estou ao lado dele também neste discurso. Vamos continuar a fazê-lo. Em setembro do ano passado, na Universidade de Aveiro, apresentei uma comunicação sobre JJ Monteiro. Portanto, tenho estado a encorajar os professores também para estudarem a obra de JJ Monteiro, para poderem estar no necessário e devido reconhecimento. Vou, só escolher aqui duas frases que eu citei no trabalho que eu escrevi sobre o Macau Vista por Dentro. Algumas palavras aqui do António Abreu Freire, que diz assim: JJ Monteiro viveu ao ritmo das oportunidades que a vida lhe ofereceu à medida das suas ambições, da sua coragem, em 3 continentes. Como muitos portugueses fizeram do mundo inteiro o reino das leis, dos seus atrasos, ele cultivou uma arte de desejar que fazia parte do universo lúdico da sua infância e serviu-se esse instrumento para partilhar a história da sua vida, dos seus conterrâneos e da comunidade que o acolheu durante meio século. Portanto, falo aqui dos 3 continentes, Deus é a América do Sul, a Europa e a Ásia. Ele viveu no Brasil quando era criança. Foi viver lá com 10 atividades, como ele. E ali passou uns anos, 6 ou 10 anos de idade. E foi ali que ele começou a perceber o que era o valor do verso popular. O verso popular, como sabem, em Portugal não é muito considerável, infelizmente, mas no Brasil é tratado com enorme dignidade, sobretudo aquele magismo nordeste brasileiro. O verso popular tem um significado enormíssimo e muita gente compra livros de verso mais dentro do Brasil, sobretudo do nordeste brasileiro, são livros do verso popular. A literatura cultural é essa que é a mais vendida, que é o povo. É o povo que vem do autor, outro homem do povo, escreve da sua linguagem, escreve de maneira que ele entenda o que está lá escrito. Então tem sucesso extraordinário. E J. Monteiro é realmente esta figura que tem estado no Brasil, ganhou o gosto pela poesia popular, depois corre o mundo e vem parar no Macau. E é aqui que, afinal, encontrou os seus caminhos do futuro, foi construído, encontrando uma mulher chinesa e passando com ela o resto dos anos da sua vida, que ainda foram muitos. E deixou para o numeroso, uma parte está aqui na sala, e conforme disse o próprio Walter, está aqui, ele disse um dia que lembrar a vida de Macau, aparentemente tão remota, mas ainda tão próxima, é mérito da sua obra. Sempre um recebendo memória para todos que assistiram à mudança. E lembrou que fica escrito que as pessoas continuam, então, para além da sua vida, deixando alguma coisa escrita, e serão lembrados daquilo que escreveram e legaram à posteridade. Outra frase que eu ia citar é do Olha esta, diz assim: autodidata, por divulgar os dotes intelectuais e poéticos, José Joaquim Monteiro revelou-se como um conhecedor profundo de Macau, da sua cultura, da sua história e das suas gentes. Assim qualificou António Aresco, respeitado investigador de memória dos portugueses do Oriente, no seu livro Figuras de Arte, Temos de Oriente, primeiro ou segundo volume, já encontrei, vai ser agora o 4º volume. Bom, e fico por aqui, não? Disse para falar de J. Monteiro, ganho entusiasmo. Sou um grande admirador dele, desde criança. Porque viu em casa escrever, viu sentado a escrever, viu andar e passear na casa e na rua a escrever também, a pensar, a explorar as suas ideias, depois chegando a casa, muitas vezes levava no bolso algumas folhas de papel, tirava o lápis e ia levando as suas notas e ia escrever. Olha, estou a ver ficar aqui um grande amigo, José Belo,
queria saudá-lo, um grande jogador da Académica, que passou muitos anos em Macau, vai ser homenageado, os amigos da Académica, depois amanhã se vão reunir no colégio. Um grande abraço. Muito bem, dito isto, fico por aqui, peço desculpas por ter alugado mais do que pretendia e vou dar a palavra ao Jota. Só para terminar, ia referir que ele foi diretor da Escola de Saúde do Instituto do José de Macau, eu fui o presidente, fui o presidente da Comissão Administradora. Como médico, deixou um trabalho notável, quer em Macau, quer aqui. Creio que a última atividade que eu ainda, oficialmente, antes da apresentação, foi o delegado da saúde em Wave. Assim, deu-me um currículo que eu esqueci de trazer, mas tenho na cabeça o essencial sobre o dele. Mas só queria referir ainda sobre ele, já disse que ele descreve muito bem. É um grande autor da obra do pai, grande divulgador, orgulhosamente afirmador sempre de toda a obra que o pai deixou e quer continuar a fazê-lo durante muito tempo. Seria só dizer que também é um grande amigo. Portanto, não tenho por Jota uma grande consideração e espero que ele continue nesta batalha. E nós só entramos em batalha quando sabemos que temos que vencer. E ele sabe vencer esta batalha, e mudar o pai. Ele sabe o pai continuar a fazer, a dar a conhecer mais e mais o pai e a sua obra. E está aqui a sua última obra, chamada Vulgaridade Chinesa. Não sei se o título é muito feliz, mas o título foi escolhido por ele. Porque vulgaridade não é no sentido ofensivo, mas é no sentido das coisas do dia a dia, as coisas que nós encontramos, que encontramos na rua, quando falávamos com os chineses. Ele não falava chinês, mas conseguia comunicar com muitos amigos chineses, tentava. E falava um pouco, mas palavras, não estava dia a dia, qualquer pessoa que seja matar o caso para aprender. Ele foi deixando apontamentos dos filhos, depois foram compilando, foram juntando. Depois da morte de Deus já saíram vários livros. Os dois últimos foram este, que é o último, chamado Vulgaridades Chinesas. Estão aqui vários exemplares, se alguém estiver interessado em ficar com alguns. Está ali o preço, foi escolhido por Casa de Macau. Portanto, a receita da venda dos livros, a edição do Estado de Macau, é para a Casa de Macau. Se estiver interessado, depois pode levar um exemplar. Este é um livro que está escrito em verso, é em prosa, e fala daquilo que ele foi encontrando no dia a dia da sua vida em Macau, no contato com os chineses. E ainda há um outro, que se esgotou rapidamente, tem pena que não esteja aqui, não sei se conseguimos fazer uma segunda edição. É um livro sobre aquilo que tem a ver com nós, tanto de nós que vivemos em Macau, nós temos crianças. Os brinquedos, como é que nós brincávamos, como é que nós jogávamos, os jogos que nós inventávamos. Na altura não havia nada eletrónico, nem o plástico que existia. Nós fazíamos, quando isto à minha filha, olha, não havia plástico, desse termo, elas porque não tinham creva, não havia plástico. Como é que era possível? Não havia televisão, e também não havia. Então não tínhamos nada, e fazíamos os nossos brinquedos, lembram-se, com madeira, com papelão, com papel, fazíamos os nossos próprios brinquedos, inventávamos os brinquedos e jogávamos. Era assim, foi assim que nós crescemos. Esse outro livro, não sei exatamente qual é o título. Jogos e Brincadeiras de Macau. Jogos e Brincadeiras de Macau. Olha, tem uma versão chinesa também. Tem das duas versões. Muitos chineses são chineses que passavam as distâncias em Macau, nasceram em Macau, quando souberam do livro, foi para o jornal O Mundo, que era o maior jornal de Macau, da língua chinesa, também ajudou a divulgar o livro. Olha, num instante, o livro foi completamente vendido. Um desses vendidos para a segunda edição, logo possível. Portanto, está isto aqui. Se estiverem interessados, depois podem levar um exemplar. E vou dar a palavra já ao Jota, pedindo para ele, uma grande salva de palmas, para mais de 30 minutos. Então, boa tarde a todos. Obrigado, Dr. Raquel, palavras elogiosas. Eu não sou palavras. Obrigado por toda a vossa presença. Obrigado à Fundação Casa de Macau, por esta oportunidade que me é dada no Presidente da Saúde, meu pai e as suas colegas.
Eu, se me derem licença, eu começaria uma composição musical feita do meu filho, em guitarra, que são ali. Isso é uma antologia, fascínio, a divisão entre o Oriente e o Ocidente. É um estado. Portanto, falar e reviver, eu não tenho a capacidade de oratória do Rangel, sabe uma tábua, peço desculpas por isso, porque não é fácil quando tanto se fala com o meu pai, quando isso tem que transporta naturalmente uma forte carga emocional, não é estabelecido um grande orgulho, não vive. E houve melhor? Sim. Está bem. Obrigado. Portanto, é naturalmente um momento de grande orgulho e de enorme prazer poder estar aqui convosco. Portanto, para quem nunca ouviu falar do meu pai, e o Dr. Jorge Miguel já, em poucas palavras, conseguiu, portanto, caracterizar bem a figura do meu pai, vou tentar fazer uma pequena apresentação. Conheci como JJ Monteiro, como já foi dito, nasceu a 10 de fevereiro de 1903 no Tabuaço, distrito de Lisboa, cresceu no Bolheiro, Conselho da Mortosa, distrito de Aveiro, e no Barril, ao cuidado da sua avó paterna. Viveu a sua infância na pobreza e com demasiadas privações. Por isso, não teve a sorte nem a oportunidade de poder respeitar a sua simples e esforçosa, uma humildade extrema, uma integridade moral inquestionável, uma humanidade soberba, muito caridosa. Portanto, sempre pronto para socorrer e repartir o pouco que tinha em auxílio dos mais necessitados, e um fervoroso crente em Deus. Eu não vou, portanto, enumerar exaustivamente os seus atributos, as suas qualidades pessoais, não conheço o É certo que rapidamente granjeava a simpatia de todos com quem se cruzava no caminho. Uma autodidata foi aprendendo a conhecer o alfabeto e a ler e escrever com a ajuda de quem se disponibilizou para lhe ensinar. Tem aí, portanto, a imagem dos netos, só faltam as filhas do meu irmão mais velho, não consegui, portanto, nenhuma fotografia com todos, pena, e, portanto, a figura do meu pai, do J. Portanto, a história, portanto, nessa, portanto, já na idade adulta, aos 32 anos, no ano 32, em Lisboa, a vida não estava boa. De tudo se andava a falta, de preço, tudo subia. Empregos não havia, meio mundo andava ao outro. De mancebos, enchendo-se assim, voluntariamente, para a tropa se ofereceram, encheram-se os regimentos, sobraram os requerimentos, só os mocas não perderam. Os 7 caçadores, companhia, só cornetas e tambores para aprender a tocar. Dos corneteiros. E eu fui logo um dos primeiros para musicar da seita. De música sempre gostei. Mas de estopa nada. E a adormeçam-se a tocar. Na tropa, tronca de tocar. Lá na corneta escapada, para a caixa, é que não é. Nada vou contar com graça, contar simples simplesmente. Porque assentei praça, na tropa voluntariamente. Havia falta de empregos, uma miséria franciscana. Queriam os patrões só labregos, a servir pouca grande.
Portanto, ele aceitou o troca aos 19 de direita e, portanto, o tempo. Ela foi que faz tempo, não havia postos, e que não temos o que para tem o tempo de agora para o espaço. Diz ele aí, sem ser caso extraordinário, como era voluntário e por turno teve sempre, eu devia militar 27 meses dar, bem tive por meu dever. Depois fui licenciado, também depois empregado por os lados do lugar. Da tropa, senti sozinho e deram-me facilidades para tornar a voltar. E logo desta maneira fui, então, para a Madeira, mexendo com o Meiga, se havia revoltado devido ao caso chamado do leite mais na Madeira. Dessa ilha, linda e boa, trouxe ao voltar a Lisboa paixões, porque é bem nova. Por fim, fui um dos primeiros a saber que corneteiros pediam para mamar. Daí, os seis, para poder agarrar nesta oportunidade. Fui prestar serviço militar a Natal em 1937 como soldado corneteiro e onde regressou a Portugal em 1946. Enfrentou em Natal perigosamente a Guerra do Pacífico e os efeitos da Segunda Guerra Mundial. Teve a autorização para se casar com a minha mãe, uma chinesa. Naquela altura, não era, portanto, fácil conseguir essa autorização para se casar com as mulheres. Constituiu família. Afirmou-se e fez-se notar por seus muito talentos. Depressa, ganhou celebridade, sobretudo por sua qualidade exímia como pesquisador, tendo ficado logo acompanhado com o epíteto de poeta Salvador. Despertou a atenção dos responsáveis locais, que logo lhe pediram para colaborar em revistas e jornais. Portanto, alguns extratos. Ficou célebre com as suas sátiras poéticas e brilhantes, para divertimento dos leitores e com a improvisação de alguns passatempos. Destaques como escusadas, os anagramas e as charadas do enigmas, que se fossem compilados, dariam um autêntico almanaque. Também organizou e participou em récitas em prol dos refugiados portugueses de Lisboa e de Santos. Foi a tropa que deu a oportunidade de melhor aprender a ler e a escrever. E foi em Macau que conseguiu fazer o exame final da quarta classe do primeiro curso da Escola Experimental. Foi a única habilitação literária que obteve na vida. Nas palavras do meu pai, foi na sua longa vida militar onde deu largas aos seus improvisos e às suas expansões de pesquisador. Nesse período inicial que esteve a prestar serviço militar no Natal, publicou as suas duas primeiras obras, a minha duas primeiras obras, a minha viagem para Macau, em 1939, e a história de um soldado, em 1940. Depois, portanto, houve novas publicações, portanto, em 1952, a história de um soldado, temos, portanto, aí a carta feita por um escritor famoso de Macau, Luís Nemé, e o outro de volta para casa, portanto, foi lançado em 1957, e, portanto, a capa é do José Vítor Faculdade, dois pintores do estilo. Ainda a guerra, o Numezão sofreu no seu braço esquerdo, com a ameaça da amputação, viu-se obrigado a regressar a Portugal em 1946 com a minha mãe e os meus dois irmãos, Américo e José. A crise económica que se vivia no pós-guerra e depois passar por inúmeras dificuldades, privações e vicissitudes da vida, e ter-se agarrado a várias ocupações para ganhar o bem subsistente, desde engraxador a vendedor econômica, em que, portanto, uma parte descritiva dele, sempre com o braço ao peito, sem poder dormir às vezes, amar a migrena ao sujeito, adiou meses e meses. Finalmente, já curando, pensava retirada, dando-me emprestado 3 pontos de uma moeda. Comprei um tubo
cangalhas, de vender hortaliças. Mas foram muitas as falhas, não ganhei para as revistas. O Rio tem voz e veio, porque consegui notas, deixando um saco cheio de histórias e de amor. Cansado já de sofrer e de passar sacrifícios, passei logo então a ser um homem do século XX. Eu engraxava, eu pescava, eu fazia criação, eu a tudo me agarrava para ganhar um bom valor. Estranha a minha mulher, deixe-me ver tão mal. Começou-me a convencer. Portanto, foi a saudade de Macau, foi o fascínio e a magia que tinha exercido nele. E foi, portanto, também o meu água do rural. Você que vive lá no volta para Macau. Volto ao facto que em 1951, com a minha mãe, e já com 5 filhos, uma viagem marítima, patrocinada pelo então Ministério de Colónias, Cantor da Família. Portanto, é irrefutável e inequívoca a paixão profunda que o meu pai viveu por Macau e pelas suas gentes, que estão largamente documentada nas várias obras publicadas. Vou citar esta. Mas, portanto, de Macau, isto é o problema. Musa minha, ajudai-me a ser poeta, a enviar-me o gosto todo, a cantar Macau, terra que eleva, na graça do seu encantamento. Macau ainda, empunhar eu bem queria a vida sapiente de vontade. Se eu pudesse fazer-te-ia os versos mais bonitos do universo. Conseguiu abraçar alguns empregos que lhe foram proporcionados nesta nova chegada a Macau. A partir de dezembro de 1951, foi contratado como contínuo do Liceu, de onde se aposentou em 1972. Quem frequentou o Liceu desde 1951 a 72, ao domingo duro, atrevo-me a dizer sem vaidade, não? É impossível alguém não se recordar da figura incontornável do meu pai. Muitos todos, pessoas, alunos, colegas de trabalho e encarregados de retrato. O que mais notabilizou o meu pai foi, indiscutivelmente, o seu engenho poético, caracterizado pelo retratismo e pela instintiva improvisação imbatível nas desgarradas e nos cantares ao desafio. Tive o privilégio de assistir com admiração. Esta sua misteria e também o seu romantismo shakespeariano eram conhecidos de muitos grupos que pediam para compor quadras românticas exigidas às suas amantes. Vou aproveitar este momento para publicitar as várias obras da autoria do meu pai. A minha viagem para Macau, como já referi, editada em 1939, História de um Soldado, também, em 1940, com 3 reedições, em 1952, 1963 e 1981. De volta a Macau, em 1957, e reeditada em 1993, onde conta a viagem marítima até Macau. Macau, vista por dentro, em 1983, e reeditada em 2006. Uma homoníase, a classificação dada pela minha ex-professora e famosa pesquisadora, doutora Beatriz Mestre Silva, a Bíblia de Macau, segundo apresentou o nosso famoso Maré de Santos Correia, e um hino da noite de Macau, Fonte de Pássaro, do escritor Jorge Michel. Após o seu falecimento em Macau, dia 22 de fevereiro de 1988, pouco depois de ter completado em forma os seus 35 anos de idade, foram editadas as seguintes obras: Anedotas Ponte de Venda, em 1989, Meio Século em Macau, em 2010, Memórias do Financeiro de Macau, em 2013, Jogos e Brincadeiras de Macau, em 2023, em autoria do meu irmão Sr. Esta obra foi dada à estampa por iniciativa ibérica deste meu irmão Rogério, em versão bilingue e em prosa, que resultou de nascer do livro Meio Século em Macau. Foi um sucesso, pelo elevado valor para voz conhecido e que despertou uma empresa cooperativa, portanto, também já me deu o Rogério, e, mais ainda, faz parte de um bloco publicado no Jornal.
Vou então, finalmente, fazer a apresentação da obra, desta última obra que se nos escrito pelo meu pai, As Vulgaridades. Na ordem, está aqui, portanto, uma capa feita pelo meu sobrinho, António Rosel, também mostra, portanto, um artista. Na ordem cronológica, não teria sido a última. Teria seguimento ao livro de notas, pontos e lendas, como é referido do autor. E, portanto, eles aqui, portanto, essa obra manuscrita, só que, portanto, não foi traduzido, porque procuramos procurar quem fosse capaz de apoiar na realização das sírias em caracteres chineses, porque esta obra tem uma complexidade, como irão compreender, tal como algumas charadas nossas, em que, por exemplo, então, que é que passa vento sólido e faz sombra e que sabemos ser do vento, aqui nesta obra do meu pai faz referência a vários jargões usados correntemente pelos chineses na sua forma requintada e referendo a metáforas próprias da cultura chinesa. Mais adiante terei alguns exemplos, só na prática, charadas e desafios à arbusta dos chineses e não só sem conhecer a resposta. Quem tiver a curiosidade de ler esta nova obra, vai certamente questionar como é que o meu pai, sem qualquer conhecimento da língua chinesa, falada e muito menos escrita, foi capaz de compor versos a rimar com tantas expressões completamente desconhecidas do seu vocabulário. Já o espanto foi enorme na obra de memória do Conselho Local, quando o meu pai revelou a sua habilidade em rimar no dialeto brasileiro. Maior é a estupefação, como foi capaz de rimar usando expressões chinesas, só no género. É certo que a sua concretização socorreu-se das explicações pacientemente transmitidas pelo meu irmão Rogério e também das consultas feitas nesta sua qualidade de autodidata às publicações do Bispo Gonçalo Gomes, do Monsenhor André Nan e de outras. Aqui realça a capacidade do irmão Rogério de corrigir tantas expressões chinesas que também não fazem parte do seu vocabulário habitual. E também, como podem verificar, o dom artístico deste meu irmão das ilustrações, como já teve a oportunidade de evidenciar nas outras obras da autoria do meu pai. Nesta obra, o meu pai faz menção de um conjunto de máximas confucianas e de uma intercadência de provérbios e de faz também a narrativa do seu passeio, no único da sua vida, ao concretizar num sonho que acalentava, de atravessar as portas de círculos, de pisar o solo do Celeste Império e desvendar algumas das suas surpresas caridades e alguns dos seus mistérios. E, portanto, uma parte das mulheres nunca esperei nem esperava ir à China, mas tenho um sonho que acalentava e que sempre se realizou. A China das variedades, a China do Celeste Império, da surpresa e a caridade e ainda do seu mistério. Por todos os lugares por onde passou, conta as várias lendas que conheceu neste seu passeio, através de leituras e pesquisas feitas numa época em que não havia o recurso às facilidades modernas do mundo. Enfatizo as lendas sobre Chirói, Mar das Pérolas, e sobre a cidade de Cinco Cabritos, como é também conhecida a cidade de Cantão. Esta obra inclui algumas adivinhas populares cantonesas, vários provérbios, nasais e rincões populares. Dou como exemplo o chinês Chen Yan Nan Doi Chasei. Ora, o que é que isso quer dizer? Ele traduz aqui. Além de outros textos aqui, quando se ama uma pessoa, acha tão bonita e boa como a formosa Sei-Si. Ora, Sei-Si é a mais formosa das quatro delas. Sei-Si, pelo direito de China, com toda a convicção, foi, segundo a tradição, uma das quatro beldades da China. Igual que então se percebe esta verdade então, quem feio muito ano, bem bonito e feio. Também se longa a citar vários trocos e gírias chinesas, como teria um pente encostado a um poço. Ora, o que é que isso quer dizer? Vamos tentar ver.
uma inovação que é só para pegar um donzo, que é como se fosse um peito emprestado para se pentear, isso metaforicamente significa sai-rei, como dizem os chineses, quer dizer sai-rei. Esta arte, na tradução literal, na tradução maquense, casta bafo. Na tradução portuguesa, gastar a saliva. Um desperdício de tempo. Eis aqui como ele escreveu. Ir a quem não tem vista, para o caminho e indicar. É o mesmo que um budista, um peso para se pentear. Só um tipo mesmo zonzo, ou maluco, ou inconsciente, é que iria um rapaz zonzo, ou um calor que seria o peso. Tem tal toxicidade de estar a perder tempo. O que para quem vai estar é sempre bom por isso. Como este, de modo a mandar um outro exemplo muito organizado entre os chineses, que revela como o meu pai assimilou bem a cultura popular chinesa e que inspirou a dar o título do grego à chinesa. Refirma-se à gíria no gritano. Ora, o que é que isso quer dizer? Lanterna em corpo. Ora, lanterna em corpo, quando a gente apanha alguém que, por mais que a gente tente explicar um assunto e nada entenda, porque é um louco, então louco. Porque nunca é que por mais que acenda o pavio, portanto nada enxerga. De facto, o couro não deixa de atravessar a luz. Ora, bem, em chinês, tanto pode significar entender como brilhar ou iluminar-se. Se aplica-se o teu como eu disse, não tem que explicar, não entende, ali está a explicação do meu pai. Cábula, parvo, com casmurro, a viver-se na escuridão, nada se tenha por ser lúgubre, é igual o fusco lampião. É uma gíria que consterna o estudo do karma varna. Acender a luz na lanterna feita por ela própria. Pois por mais que acenda a luz, nada poderá enxergar. O poeira é volta a luz não deixa de passar. Mesmo que digam no sussurro, escandalizam o tapado, e dizem mais burro do burro, ao lampião, sol açucado. Portanto, muitas outras gírias são inteiramente óbvias. Tenho a certeza que quem tiver o gosto de fazer a leitura vai achar muita piada e vai ficar intrigado por ter sido escrita por meu pai, um iliterado da língua chinesa, mas ao mesmo tempo um erudito. Já podem conhecer nesta sua obra alguns contos, alguns adivinhas, alguns critérios que os chineses, como vulgarmente conhecido, não sou isso, que está no tema, não tem, portanto, o boi. Como é que a gente vai conseguir ligar que vai ter que fazer para perder a arte? Metaforicamente, este ribão refere-se a quem tenta desculpar-se por ter se deixado enrolar. Aqui, produz algumas quase escritas por meu pai a esse propósito. Não sei, porque o bocado de tempo eu tenho, não obrigues o boi a beber água que não vai. É disto que trata o ribão, com definição e resposta. E já cá a definição, cada um como que gosta. Se não gosta, é escusado. Teimar lá não vai. Quem não quer ser enganado, na espanela também não cai. Sentença manifestada de quem ao mal se arrima, qual borboleta despirada, que deixando-se a partir. É como uma moça que pretende ser uma só vez amada, e depois se defende em dizer-se violada. Fazer dela sua esposa nega o sedutor que esplama, queima-se qualquer mariposa que se aproxima da chama. Depois há sempre um roubo, sem ver, não se ser cuidadoso. E que a pobre ao pé de fogo é sempre muito perigoso. Não são coisas pobrezinhas, mas também muito engraçadas. Algumas certas adivinhas que aqui vão ser apontadas. Mostram elas sagacidade e o gênio dos chineses também. Parece ter maldade, mas não há maldade. Interessante também a referência à gíria popular de tancapo, ajai, tancapo é tancareira, ajai é dizer no filho. Então, o que é que isso quer dizer? Tancar, portanto, é aquele barco pequenito, né? O chato, portanto, que é a habitação dos tancareiros e que é sempre, portanto, tripulada por as mulheres que estão tancareiras. Portanto, sobre aquele do filho, o significado é não tem de onde escapar. Tem os chinês na maneira, dando nota sem o ser. Esta gíria popular, no barco da tancareira, se o seu filho bater, este não tem por onde escapar. Emprega-se este termo, tancapo, tanjei,
coisa tida por sentenças só do lobo. Como dizer o escapelo, está num beco sem saída, ou então na boca do lobo. Portanto, reitero que esta obra só foi possível ser escrita pelo meu pai, graças a muita dedicação e paciência do meu irmão Rogério, que se empenhou em transformar as informações e a esclarecer sobre as pessoas chinesas. E também porque este meu irmão foi incansável à procura de quem pudesse apoiá-los com alguns contributos na tradução e interpretação do previsto. Foi também graças ao extraordinário apoio dado pelo meu grande amigo Joaquim Madeira de Pernambuco. Muito brilhante currículo, inclui um período de formação e trabalho na área de intérprete-tradutor, fez parte de ser tradutor nessa faculdade de inovação com alunos, que conseguimos a tradução em língua chinesa do título da obra. Portanto, a sociedade, a unidade da China, são os pontos e os andares culturais são a comunidade da China. Portanto, há vezes a mesma validade. Portanto, foi ele que nos ajudou também na redação e na transliteração de várias pessoas chinesas do Brasil. Também não posso deixar de me referir, o Rangel já mencionou duas personalidades universitárias da Direito, o professor António Aresta e o professor António Brasileiro, a quem igualmente este meu agradecimento por muito tempo para ascender e divulgar o trabalho literário do seu pai e o seu reconhecimento académico em Portugal e no além-mar da própria vida. Mais importante e mais importante de todos, quero dedicar uma palavra e uma saudação muito especial ao Dr. Jorge Rangel, distinto presidente do Instituto Internacional. Quero deixar bem claro que pouco ou quase nada teria vindo ao mundo se não tivesse, por sempre, o seu apoio inexcedível, incondicional, generoso e sobretudo indiscutivelmente ter sido um amigo inestimável e único que revelou permanentemente um caminho muito simples, especial e uma excepcional admiração por nós. Tem sido incansável na divulgação e na inovação da sua imagem nos palcos académicos e em inúmeros eventos internacionais, em muitas das suas crónicas, em conferências e palestras dadas e, fundamentalmente, no patrocínio de quase todas as obras do meu pai. As anteriores, ele teve a tutela representativa em Macau da pasta do turismo e da cultura, e todas as mais recentes, incluindo esta que estou a apresentar, na qualidade de presidente do Instituto Internacional. Foi por sua intervenção que o meu pai foi condecorado no gratificante museu de dedicação que havia de vida do trabalho. A gente consegue ver este meu pai. Um gosto de uma vida. Ali, no tempo do Dr. Rocha, Jorge Novos, quando foi o lançamento da primeira obra de Natal Vista por Dentro. Portanto, doutor, é o maior respeito, é reconhecimento, quero aproveitar este momento para prontamente as possibilidades do meu governo e carinho, damos a muitos estima, para pessoas extraordinárias, e para as ao Dr. Jorge Rangel, o eterno meu, e tantas vezes vi ao meu pai, quando se esgota as palavras, e se fez o coração, eu cito aqui Gabriel Garcia Marques. Marco não chega ao fim do dia. Momentos como este em que estamos a viver revitalizam a memória do meu pai e as suas obras de música. Legião sem enciclopédia, o meu pai não foi só, nem nos deixou as obras. Deixou isso, um pouco muito. Sinto uma realidade da minha condição de filho, o tempo dedicado à transcrição da riqueza do lugar deixado pelo meu pai.
através do seu produto físico, e do sucesso na publicação das obras da sua autoria, das letras jesuíticas, desde os seus últimos. Sinto a alegria por dar por concluída a minha tarefa de transcrição da maior parte dos seus manuscritos. Conjunta, nesta minha muito sentida homenagem ao mundo do nosso pai, muito querido saudoso, ao ser grandioso, porque ele tem como meu maior tempo, de homem bom e íntegro, lutador íntegro. Seria improvável terminar esta minha intervenção sem dirigir uma palavra de apreço, de estima e de enorme agradecimento ao Instituto Internacional de Macau, na pessoa do seu presidente, Dr. José, à Fundação Capa de Macau, na pessoa do seu presidente, professor Alberto Sorga, e a todo o tesouro e a direção desta Casa de Macau, em Lisboa, a casa de todos os que amam, em particular, na pessoa do seu professor Carlos Pita, pela organização deste evento e pela oportunidade que me temos de poder divulgar o nome e as obras escritas do meu saudoso pai. Pela vossa presença e pelo vosso apoio e para que todos contribuíram para a realização desta cerimónia e que muito agradecem neste momento, o meu muito obrigado. Obrigado, Dota, por esta tão sentida, amorosa invitação por todos, não só aqueles que já conheciam o JJ Monteiro, como outros que ficaram conhecendo hoje pelas palavras do Jota, José Joaquim Monteiro Menezes, e as imagens que foram aqui mostradas. Realmente, eu acho que muitas vezes nós esquecemos daquilo que já passaram. É bom, de vez em quando, estarmos reunidos e lembrarmos a obra, os contributos daqueles que antes de nós foram deixando alguma coisa, e sobretudo quando falamos das finais da criança, lembrarmos de muitos que alguma coisa fizeram para manter a comunidade viva e as condições de continuar a enfrentar no futuro ainda cheio de desafio. Neste momento, ainda estamos tendo aqui a dias, musical, com todas as atividades da criança. Na sua vez, vamos estar unidos, representantes da diáspora, das casas de Portugal, que é também dos jovens, na primeira linha, será presente. Vamos conversar sobre o que somos hoje e o que é que ainda podemos ser. Portanto, esta é uma pergunta que pode parecer um pouco angustiante, mas que não pode deixar de ser feita. Em 5 anos depois da transição, se o legado de Portugal, o legado dos portugueses, e eventualmente incluímos sempre macaenses, ainda é determinante ou não na construção do futuro de Macau. Portanto, temos descomplexadamente olhar para este problema e dar-nos um contributo de afirmação com pessoas de tudo o que podemos fazer no lugar em que cada um está, ou a comunidade através das nossas instituições, Casas de Macau, certamente, e também outras instituições que também existem na diáspora, não são as Casas de Macau só, e também aquelas que estão em Macau, que dá as chamadas instituições de matriz portuguesa, que são herdeiras desse legado, séculos, que afinal foi a razão por ter uma das razões, esta é mais importante e a mais determinante, que Macau fosse classificada como um território especial, uma região especial, uma região especial da República. Só é especial porque é diferente. Se fosse diferente, não seria especial. E quando falamos daquele conceito que nasceu nestas conjunturas, nestas décadas últimas, país, 2 sistemas, muitas vezes pergunto da sua final, se
dois sistemas contam mais do que o país, não se conta a mesma coisa, o país, os dois sistemas. Cada vez mais vamos vendo as entidades sociais chinesas afirmar: não, em primeiro lugar é um país, depois são os dois sistemas. Nós dizemos: não, eles são paritários, é um país, são dois sistemas. Os dois sistemas só valem se forem respeitados. Foram os oferecidos 50 anos, como sabem, esses só passaram 25 já, faltam 25. A integração de Macau é um pouco, eu ia referir a um pouco, porque pessoas já cumpriram grandes transformações, recuando em muitos aspectos aquilo que é o seu papel normal e natural, aquilo que deu dignidade, deu grandeza e deu capacidade de articulação, o qual hoje não é o que era o qual há 10 anos, infelizmente, para todos nós. Era para nós a referência, era o período de escola primária, quando falámos do Paulo, não era realmente a referência. Nós vivíamos na cidade só de viventes, casa de 1, 2 ou 3 pisos, 2 ou 3 prédios mais altos, e o Paulo era uma cidade de arranha-céus, nos fascinava, realmente viu-se, iam visitar o Paulo, era um acontecimento ir ao Paulo, não é como agora vai-se, volta-se, pode sair, volta-se, diz-se que vai-se ocorrer, era um acontecimento ir ao Paulo, nossa viagem finalista, estou com vários colegas meus, lembram-se, era um Paulo, não era a Tailândia, nem ao Japão, nem a outros sítios mais distantes, nem ao Paulo, era para nós importante. Mas em Macau, a situação pode ser diferente, não digo sempre, mas pode ser diferente. É só que não convém não esquecer que estamos a passar por um período de uma integração rápida, através de uma realidade nova chamada Grande Baía, Guangdong ou Macau. Essa Grande Baía é uma megapólise, se quiser falar para agora, uma megalópole, uma vasta, uma vastíssima zona urbana, que é uma experiência realmente espetacular, que não é uma intenção, é uma realidade já em construção. Uma zona urbana, imagino que é uma zona urbana de 75 ou 80 milhões de pessoas, juntando 9 cidades chinesas, mais 2 que também são chinesas, mas são diferentes, são a Natal, as Gurkert, objetivos especiais, mais 9 cidades chinesas, vão ficar todas unidas através de grandes espaços, com zonas verdes, com zonas habitacionais, com zonas de desenvolvimento. Toda aquela área foi uma das outras, provavelmente a mais desenvolvida, mais em maior desenvolvimento em todo o mundo. Quem acompanhou, tive esse privilégio de acompanhar constantemente os argumentos daquelas que chamamos de delta do rio das Pérolas, hoje transformada neste novo conceito da grande baía, da zona de Macau, onde Macau se integra rapidamente. E como é que se integra rapidamente? Através de uma ilha, que resultou da fusão de duas ilhas, a ilha de Dom João e a ilha da Montanha, uma zona baixa, tem aterros que ligaram as duas ilhas, onde se foi instalado um novo centro. Macau tem outras, tem universidades, mas esta é a maior de todas, a Universidade de Macau, que funcionava no alto da colina ali do Taipei, fez de Macau, foi transferida para essa ilha, chamada agora Ilha de Hengqin, que é o nome Hengqin, que é o nome que foi dado à unificação das duas ilhas, mais toda a zona baixa que liga essas duas ilhas, criando novas áreas de desenvolvimento. Também passo foi levar a universidade para lá, porque não havia espaço no território de Macau para construir uma universidade com aquela dimensão. O campus é espetacular, é muito grande. Se alguém conhece a Universidade de Aveiro, tem 2 campos. A Universidade de Macau tem 20 vezes em área superior à Universidade de Aveiro e ainda por cima crescendo também em altura. Não é só, às vezes, são precisos 3 pisos. Então, só a área logística, mas também cresce em altura. Portanto, esta ilha de Anchino é a nova área de desenvolvimento de Macau, onde Macau vai passando muito dos seus novos desenvolvimentos. Portanto, passamos aqui, pessoal, da crise da habitação, é evidente que pode haver habitação só de conversa, só de palavras, só de discurso, só através de leis. É preciso construir, não pode haver habitação sem construir a habitação. Vejam que o governo Macau tem construir nessa ilha, vai no estado de Macau, habitação para 140 mil pessoas. Uma cidade que tem 660 mil habitantes, acaba de construir habitação para mais de 140 mil pessoas. Não é só assim que pode haver política de habitação. Nós agora fizemos aqui 20 casinhas, há mais 10 ali,
e mais 50 não sei outros, não se envolve, não se envolve com a habitação. Mas digo isto do lado positivo, mas também tem que ver os desafios sempre. Portanto, o governo chinês quer levar para essa ilha, ao lado de Macau, 140 mil pessoas desde que moram em Macau. O que é que isto significa? Então, a diferença das pessoas já numa zona intermédia de integração da dita da ilha da zona com Macau. Temos de estar atentos, mas também digo, se seremos bem sucedidos, se tivermos capacidade como instituição, como grande instituição, ou as suas organizações souberem responder também a este desafio. Seremos aquilo que soubermos ser agora, nestes anos próximos, são anos de nosso desafio. Oxalá o encontro também contribua para isso. E lá também esta nota para perceber o que é que está em jogo. E por isso também é preciso recordar o contributo destas pessoas que no passado foram deixando algo da memória de Portugal, o seu contributo pessoal, com personalidades que tinham dado alguma coisa para Portugal. E JJ Monteiro, além de ter dado muito de si, deu-nos filhos, deu-nos netos e bisnetos. Deixou várias gerações macaenses, a Macaense foi construída assim, muitas vezes foi assim, soldados de Portugal que estavam no serviço militar em Macau, e depois de acabar o serviço militar, ficavam lá. Ficavam lá. E como é que ficavam lá? Ficavam na namorada chinesa, macaense, ou até estrangeira. Macau foi uma terra que confluiu toda a gente, vindo de todo lado, nas circunstâncias mais dramáticas da história. Foi um ponto de abrigo, percebeu gente de todo lado. Da Segunda Grande Guerra, veio imensa gente para Macau. Ao tempo dessa altura, foi difícil estudar o número verdadeiro, parece o número indicado sobre variadíssimo, entre 600 mil a 900 mil pessoas. Não sabemos exatamente quantas pessoas viviam Macau nessa altura, mas acolhia toda a gente. E ao longo da sua vida, ao longo da sua história, sem recuar muito no tempo, sabemos que Macau, mesmo nas décadas recentes, foi sempre percebido gente, foi a crise do Vietnã. Também teve o chamado boat people, que iam de qualquer maneira para qualquer lado. Agora são as pessoas que atravessam o Mediterrâneo, que vêm parar aqui à Europa. Mas o local recebia toda a gente, em levas sucessivas, e toda a gente foi acolhida. Também os nossos conterrâneos que viviam em Xangai, os chamados, nós dizíamos que eram os xangaístas, portanto, os macaenses de Xangai, que moravam em Xangai várias gerações. Eu tive mesmo 3 gerações em Xangai. O meu pai, o meu avô, o meu bisavô, também viveram em Xangai. Portanto, foram acolhidas em Macau, num período muito difícil. O governo, Gabriel Teixeira, era o governador, respondeu a este desafio. Com todas as carências, Macau respondeu ao desafio. Respondeu sempre a todos os desafios. E venceu todas as vicissitudes da história. Neste momento é colocado novamente este desafio. Seremos capazes, no verão, de sobreviver com comunidade para além das datas que foram estipuladas. Mas só passaram 25 anos, faltam 25. O que é que vai acontecer esse tanto? Dependerá muito de nós, e também do Estado de Portugal, como instituições, como organizações. Eu gostava de ter brevemente uma conversa com o novo chefe do executivo. Sabe, tenho mais perto, muitos não. Nós vamos ter o 5 anos de eleição, a nomeação já tomada de posse do novo chefe do executivo. Não vou ser eleito, mas isto é um certo complicado. Ficava a comissão de seleção, não há uma eleição. A eleição tem que ser confirmada em Pequim, depois de cumprir as formalidades todas, eu tomo posse em dezembro. Ele disse 2 coisas importantes que podia ter assumido funções. Ele anunciou a candidatura. Ele era o juiz mais importante de Macau, o vice-presidente do Tribunal de Última Instância. Mas é um quadro formado por nós. Em 1999, uma das nossas missões foi formar quadros para o futuro. Ele, num regime de enorme intensidade, aproveitava os nossos quadros de Macau, clientes chineses, de Macau, e também os chineses que tinham vindo da China já com habilitações de alguma qualidade. E este deputado, que ficou o primeiro juiz, presidente do Tribunal de Última Instância, já havia concurso de direito feito da China, chama muito perto de Macau, que é o San, conhece, tem 10, 15 minutos de carro de Macau. Ele vinha concurso de direito, depois mandava uma Bíblia para estudar, para aprender também o curso que também foi organizado por nós, que era sobre direito de Macau. E ele, quando há dias, fez uma conferência de interesse para anunciar a candidatura, há 2 semanas, reconheceu 2 coisas importantes. Uma,
realmente importante. Conheceu, buscou respeito de formação de quadros. Eu disse assim, eu sou o que sou, graças às oportunidades que Portugal criou em Macau para os futuros quadros que iam estar ao serviço da RAEM, eu sou um desses quadros. Portanto, temos as oportunidades todas. Nós chamamos sempre um bom sinal para nós. Desde que conheceu isto, 25 anos depois de Macau ser capital chinês. E disse outra coisa curiosamente, interessante também para nós. Disse que a Universidade de Fibra detestava o vinho, não bebia vinho. E hoje o vinho faz parte da sua refeição no dia a dia. Também é um bom sinal para nós. Uma proximidade maior do que os dois tempos anteriores. Eu pude aproveitar para dizer isto, nestes momentos em que estamos juntos, acho que vale a pena sempre haver uma informação atualizada sobre o que é que está a acontecer. Portanto, olhamos para ele com alguma confiança, vamos ver se ele perceberá ou não o que é que está em jogo. Isso que a comunidade portuguesa de Macau, a comunidade macaense em especial, são fundamentais para continuar a afirmar Macau, com a sua singularidade própria, porque Macau desaparecerá, ficarão as pedras da história, e as pedras vivas são as pessoas e as instituições enquanto sobreviverem, se a sua singularidade não for reconhecida. Então, é hoje um território diferente no contexto de toda a grande China, que só poderá ser Macau esta diferença continuar a ser afirmada. Portanto, queria agradecer ao Jota esta comunicação tão sentida, pelo qual estava muito comovido, mas foi bom assim, porque mostrou uma autenticidade da forma como transmitiu aquilo que sentia. Tinha um erro, disse que os dois últimos livros eram inversos, não, este não era em prosa, o anterior, eu sou as brincadeiras de Macau é em prosa, isto é inverso, vale a pena ler, puderam ler aqui alguns versos, estão mais dois, se calhar não consigo ver, mas estão aqui os livros, a receita da venda dos livros é a receita para a Casa do Macau, e queria só dizer que também, quando foi o meu casamento, a minha querida Maria de Lourdes, Santa Aceitada, a prenda dele para nós foi um quadrinho que ele fez com versos que ele compôs dedicado ao nosso casamento. Realmente, nem disso ele se esqueceu. E ele disse que tinha sido convidado para o casamento, mas não quis deixar de rematar o quadrinho com o verso dele dedicado ao casamento. Portanto, como é que é possível a gente não sentir amizade e respeito para um homem assim? Não é? Então, isto é uma figura notável. Isso o Jota falou com grande emoção dele, qualquer de nós, para receber o falar dele, também sente essa mesma emoção, talvez em dose menor, mas também sentimos grande felicidade e muita emoção, carinho por presença e memória dele. Eu julgo que podemos ir em 10 minutos, voluntário, eu vejo aqui o Vitor Serra da Almeida, Aldo Andrade e outros. Acho que se quiserem fazer 2 ou 3 intervenções curtas sobre o Jota Chota Monteiro, eu quando dava olhar para o Vitor, eu podia ter interesse de ver alguma coisa. Com a permissão de estar na direita, depois temos um pequeno lembrei do Garete. É apenas algo para nos ajudar no convívio, convivendo uns com os outros e conversando. É sempre mais agradável ter um copo na mão e ter um pastel para poder acompanhar. É só isso. É uma coisa muito simples para ver agora no fim, mas só para ajudar a estimular o convívio. Muito bem. Dito isto, pergunto quem é que quer usar a palavra, intervenções breves, para recordarmos ao Dr. Jota Monteiro, ou alguma pergunta, alguma observação que eu não fazer. Vitor. Bem, por mim, é imenso gosto de ouvir e presenciar na área do ciência, tá? Era funcionário do liceu, e de realçar todos aqueles adjetivos autoridade. Estável, afável, uma joia do senhor, ajudante de alunos nas alturas dos tribunais, ou nos santos choques, quando faltava uma pessoa, havia os alunos que iam ficar ali, não havia campos de fora da liceu, era a rua, e a conversa que eu gostava de ter sempre com o pai, e não posso esquecer da figura dele, daquele gabinetezinho, onde eram os dois Consegue ouvir lá de baixo, onde está a banana.
Então, deixa eu ir aqui. Não vale a pena. Vai na questão. Então, bom. E a figura, nunca me esquecer da figura do pai, que na sua secretáriozinha, que aquilo era um público muito pequeno, a escrever, a ler, e o cigarrinho sempre na mão. Essa faceta do Ainda se cigarro fumava nesse tempo. ainda se podia fumar nos estabelecimentos escolares. Bom, e depois, a tua sentida, compreensivelmente humana educação do pai é foi muito bonita, e fizeste realçar um ponto que eu não tinha visto ainda. O olhar antropológico dele. Em verso, eu ponho ali observações dos hábitos e costumes das pessoas, não é? Da parte antropológica da comunidade chinesa, e, portanto, há nele um olhar que, em princípio, se poderia dizer uma pessoa com aquela ilustração não conseguia atingir, mas atingiu. E isso faz lembrar outra coisa que é esse grupo de pessoas que ao longo dos séculos também ajudaram a fazer Macau, conforme a gente esse grupo de pessoas que ao longo de várias gerações foram para Macau cumprir o serviço militar, ou o serviço civil, fosse jovens, estabeleciam-se lá e depois criaram um tipo de vida de inclusão na sociedade que foram subindo, muitos deles, e chegaram a homens bons, no sentido medieval do termo, eram homens bons dos concelhos, dos municípios, da Odacita, do Macau, eram homens muito conceituados e considerados nas suas vestes, das suas atividades, e fazendo um poeta, que é bom de vez em quando citar um poeta, dá assim uma certa ficha, não é? Foram-se da lei da morte libertando. Meu caro, o pai libertou-se da lei da morte porque está presente. Obrigado. Obrigado. Nós não temos que fazer alguma. Vitor, já disse quase tudo. Queres vir aqui? Já disse quase tudo o que eu queria dizer sobre ele. Queres vir aqui? Chega. Como? Se queres vir aqui fazer. Não fiz aqui. Já posso dizer, o Vitor disse muita coisa, mas eu tenho memória dele, de pai, que era uma pessoa afável, simpática, que colaborava e ajudava os outros. E fisicamente era uma pessoa pequena e tinha um andar compassado. Não sei se vocês se lembram, tinha um andar assim compassado. E pronto, é esse que eu me lembro, sobre todo o resto, faz conta, eu já disse, e para mim, o meu estar aqui, quizá o agradecimento do J. Não sei, mas nem era necessário, era a nossa obrigação estarmos aqui neste momento. Eu mandei um bocadinho mais do que aquilo que sabia já sobre o trabalho, fiquei a saber um bocadinho mais agora. E as dificuldades que ele passou, o médico, que era o irmão mais velho, que é do meu tempo, já me tinha transmitido isso, porque quando o teu pai esteve cá, tu ainda não eras nascido, mas estava o Américo, o nosso enfermeiro da nossa estava aqui, o enfermeiro estava pessoalmente, mas pronto, eu sei disso, fiquei a apreciá-lo ainda muito mais, para além, naturalmente, dos esforços, que eu tenho muito obra dele e hoje, naturalmente, quero levar este livro que acabou de sair. Obrigado. Então, nessa virtude, tem encerrado a sessão, já agora. Antes de encerrar, só queria explicar então o livro. Alguns chegaram já depois das minhas palavras iniciais. E a melhor obra dele, difícil dizer qual é a melhor obra, mas na minha opinião e de muita gente que conhece a obra toda dele, esta é a melhor obra. Chama-se Macau Vista por Dentro. É uma história de Macau, com muitas considerações sobre a arte, cultura e chinesa, e que vale a pena ler. Portanto, eu só tenho aqui este reinado em casa, disse há pouco, quando eu sair, ainda voltei para trás, me ligam para as pedras do elevador,
porque fui buscar um livro da minha estante e acho que fica melhor aqui. Eu já o li várias vezes, portanto, fica aqui para quem quiser ler, poder contactar depois do nosso radinho, para ler uma parte, não se consegue ver tudo de uma vez, porque é grande, tem 472 páginas, portanto, é para ir lendo. Fica aqui entregue ao carteiro. Uma pequena lembrança. Estava pensando o que é que havia de ser. Ontem tem o meu amigo João Loureiro, que é também meu colega no Instituto Internacional de Portugal, é membro da direção do Instituto, grande jurista, jubilado, que é autor, devem conhecer aqueles álbuns livros que estão aí sobre os antigos territórios ultramarinos portugueses. Livros assim, mas também são álbuns de postais antigos de Macau e de todas as antigas províncias ultramarinas. O primeiro volume foi este sobre Macau. O que é que eu já não tinha nenhum em casa, portanto, tinha vários, já não tinha, e pedi ao João, que foi o autor, para me dar algum livro, está esgotadíssimo. Esta já foi a terceira edição, também já esgotada. Portanto, ele foi-me arranjar um exemplar para eu trazer hoje para dar ao João. Porquê? Porque este livro tem muitas fotografias, muitos postais, portanto, com fotografias do tempo em que o J. Monteiro viveu em Macau. Portanto, vale a pena olhar para esta fotografia, lembramos também de J. Monteiro. E deixe ficar aqui um outro livrinho, chamado Olhar Macau pelos Livros, publicado muito recentemente no Centro Científico Cultural de Macau, que tem 20 trabalhos, deu a 20 pessoas para escreverem um trabalho, fazer um comentário sobre um livro considerado representativo de Macau. Eu escolhi exatamente este livro, Macau Vista por Dentro, porque é diferente. Não é livro de um escritor que escreveu um romance, não é um livro de alguém que escreveu sobre história, no sentido de um investigador histórico, mas alguém que é um de nós, escreveu para os seus amigos, para os seus vizinhos, e para outras pessoas como ele, que encontravam no dia a dia nas ruas em Macau. Eu achei que era um trabalho extremamente representativo. Escrevi sobre este livro aqui. E queria deixar os 2 livros entregue ao Jota, com o meu agradecimento, que foi de Macau, e sobretudo a todos que estiveram aqui. Não há sessões como esta sem a participação do público. Podemos estar aqui a tarde inteira a conversar com o J. Monteiro. Agora, seguindo, tomando um copo, podemos continuar a falar sobre o J. Monteiro. Obrigado a todos vocês por terem estado aqui. Obrigado pelo calor da presença e obrigado pela amizade. Venham sempre. No outro dia tivemos a satisfação de aparecer aqui no nosso Capitão de Macau, ver aqui a casa cheia. Hoje também está aqui a casa cheia. É um bom sinal para a casa. E aqueles que não são sócios de casa de Macau, permitam, diga, é melhor ser eu que ser o presidente a fazê-lo, faço isso sólido. Temos que tornar esta casa mais sólida, mais participativa, mais dinâmica, e só se consegue com mais gente. E mais gente de Macau, ligada a Macau, ou seja, amiga de Macau. Venham para aqui, mas não é só para ser às questões. Venham, filiem-se aqui como sócios. Vamos dar uma nova dinâmica às nossas instituições e podemos começar logo por esta que está aqui em Portugal, para perto de nós. Obrigado a todos. Obrigado.